Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus a você, sua casa, sua família, aos seus negócios, que a bênção de Deus seja derramada multiplicadamente. Este é o nosso Segundo às 18 e mais uma vez estamos compartilhando informações da Sagrada Palavra de Deus. É interessante lembrar, mencionar, alguns pequenos grupos se formaram ao redor do mundo, e estão estudando a Palavra de Deus conosco e discipulando pessoas. Nossa orientação, eu vou repetir rapidinho, você assistir o vídeo com o seu pequeno grupo, com a sua família, com amigos, e em seguida abrem uma discussão, um bate-papo legal, descontraído, para compartilharem juntos o conhecimento e a experiência da vida cristã. Nos últimos Segundo às 18, nos últimos 4, nós falamos aqui sobre o ser nova criatura. Se você não passou por lá, em outro momento, procure esses vídeos, assista, cresça em conhecimento. Os próximos 4 vídeos do Segundo às 18, nós vamos falar sobre eu, um discípulo. O que significa ser discípulo de Jesus? O que ou como se caracteriza o papel de um discipulador? Qual é a expectativa de Deus ao nosso respeito no momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus pela fé? Quero começar essa questão lembrando de Mateus capítulo 4, versículo 19, quando Jesus diz aos seus primeiros discípulos assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, o primeiro ponto a ser discutido nesse Segundo às 18 é que a proposta do chamamento de Jesus para nós é justamente a proposta de nos fazer pescadores de homens, instrumentos de salvação para outras pessoas por meio do Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor, que provoca a fé naqueles que o ouvem. Depois o Senhor Jesus, quando ele está prestes a ser assunto aos céus, depois da sua morte, em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Note que a proposta de Jesus não é apenas a proposta da pregação do Evangelho, sem a sequência disto que se caracteriza pelo batismo nas águas, que nós vamos estudar mais à frente. Ou seja, o batismo nas águas é a confissão pública de alguém que decidiu servir a Cristo, e essa decisão é tão irrevogável que o indivíduo, o novo converso, sela esta decisão, aliança esta decisão por meio do batismo nas águas, que simboliza a minha morte para a velha vida e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então, faz parte do bojo, da proposta do plano da salvação, que nós, que fomos alcançados pela obra e a graça do Espírito Santo, salvando nossa vida pelo sacrifício de Jesus, sejamos reprodutores desta mensagem e formadores de novos discípulos para Deus. Você está entendendo isso aí? E pode discutir isso daqui a pouco, pode parar o vídeo, conversar em ponto a ponto e tal. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, o Senhor Jesus nos orienta dizendo: ide e fazei discípulos, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então observe, meus irmãos e queridos, que estão aí no pequeno grupo, participando do nosso Segundo às 18, que Jesus está trazendo a proposta do discipulado, do crescimento pelo conhecimento da palavra. Mas a observação que eu quero fazer com você agora, nesse Segundo às 18, o que é discipulado? Vamos pontuar primeiro o seguinte: o ato de discipular alguém é o ato de estabelecer um padrão. Vamos lá. Discipular é estabelecer um padrão. Mas é preciso lembrar que este padrão que se estabelece no discipulado cristão não é o padrão do discipulador, é o padrão de Cristo. Nós não fomos chamados para cativar mentes e corações de pessoas que, pela simplicidade, creem no Evangelho, num ato de fé, e terminam se tornando vítimas de enganadores e manipuladores da fé cristã e da consciência alheia. É preciso lembrar que o padrão, o espelho, o modelo, o referencial para o nosso discipulado é Cristo. Então, o discipulador tem a função de reproduzir ou de conduzir o novo convertido pelo Espírito Santo a reproduzir em sua vida o caráter de Cristo, a perspectiva da vida em Cristo e a manifestação dos frutos do Espírito, que manifestam aquilo que nós falamos no Segundo às 18 anteriores, a nova criatura. Então o padrão é Cristo. E uma das maiores tragédias do cristianismo, e eu quero falar do contemporâneo, são líderes e discipuladores que estão formando discípulos para serem empresas suas. O apóstolo Paulo menciona em Atos 20, 28 a 31, Atos 20, 28 a 31, que uma das características dos lobos enganadores é fazerem discípulos para si mesmos e não para Deus. Então isso é um equívoco. Nós estamos, portanto, estabelecendo um padrão no discipulado cujo modelo é Cristo Jesus. E como se faz isso? Ensinando o novo discípulo, ensinando o servo do Senhor a guardar, conforme Jesus diz em Mateus 28, 18, todas as coisas que Ele nos mandou em todo o tempo. É por essa razão que em Atos 2,42 a Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Então a doutrina dos apóstolos compreende-se pelo conjunto de ensinamentos que o Senhor Jesus compartilhou com eles como padrão de conduta para o cristão. Então, o discipulado cristão é o ato de reproduzir na prática o caráter de Cristo pelo ensinamento da palavra de Deus. É o que nós vamos chamar, é o que o pensador vai chamar de ortodoxia e ortopraxia. Ou seja, ortodoxia é o ensino doutrinário. Ortopraxia é a prática daquilo que foi ensinado. Isso é o discipulamento cristão. Esse é o primeiro ponto que nós estamos observando nesse Segundo às 18. E o segundo é lembrar que o discipulador, você que está liderando o pequeno grupo, você que está compartilhando esses ensinos com alguém, você que está distribuindo esses vídeos para que outras pessoas sejam abençoadas, você está fazendo o papel de despenseiro da graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo declara que o mundo nos veja como dispenseiros da graça de Deus. E aí Paulo diz assim: convém que o despenseiro seja encontrado fiel, que o mundo nos veja como ministros de Deus, e convém que o despenseiro seja encontrado fiel. A palavra
ministro aqui se caracteriza por aquele que serve uma casa ou que gerencia o negócio ou os negócios de uma casa. O despenseiro era o responsável por gerir o suprimento daquela casa ou daquela fazenda. Ou seja, o despenseiro era aquele que distribuía as atividades dos funcionários da casa, fazia o pagamento dos funcionários da casa e mantinha a despensa aprovisionada para que todos os servos da casa fossem alimentados para servir. Trazendo isto para o aspecto espiritual e ministerial do ensino cristão, o despenseiro é aquele que recebe de Deus a missão de compartilhar com fidelidade os oráculos de Deus, de orientar com equilíbrio. A Bíblia Sagrada não pode ser de particular interpretação. Ela tem uma mensagem central e o despenseiro fiel é aquele que compartilha esta mensagem sem manipular, sem distorcer, sem forçar para atender aquilo que ele acredita particularmente, mas orientando os seus ouvintes de maneira que todos cresçam de forma equilibrada e o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado. Então, nesse 2:18 e nos próximos 3, nós vamos falar sobre eu, um discípulo. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Hoje, nós conversamos aqui sobre o que é ser um discípulo, o que é o discipulado. O que é o discipulado? E o ponto 1 é o estabelecimento de um padrão, tendo Cristo como referencial. E 2, é exercer o trabalho de despenseiro da graça de Deus. Compartilhe esse vídeo, acompanhe com as pessoas com quem você está estudando a palavra, compartilhe nas suas redes, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Nós desejamos que pessoas sejam abençoadas por Deus. Eu vou repetir algo que eu falei no início, eu vou insistir. Não fazemos discípulos para nós, fazemos discípulos para Deus. Lembre-se disso, Deus abençoe. Esse é o nosso 2:18. Fique com Deus, fica com a gente. Deus te abençoe.